Epístola aos Gálatas, capítulo 4, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 4, no versículo 1 em diante, diz assim a palavra: Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filhos, e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalho em vão para convosco. Irmão, rogo-vos que sejais como eu, porque eu também sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade da carne. Amém? Podeis tomar assento. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas, e ele fala algo muito interessante, que digo, pois, que o tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo. Enquanto não há um amadurecimento, o filho, ainda que ele seja herdeiro de tudo, ainda que tudo esteja à disposição dele, mas se ele não tiver entendimento de quem ele é no mundo espiritual, ele não toma posse de nada. Ele é apenas um servo. Ele não tem entendimento que tudo foi feito por ele e para ele. Então Paulo, ele traça esse paralelo, e ele começa apresentando o menino, herdeiro, mas que nada difere do servo, que será o seu tutor, do servo que está ali para ensiná-lo, até que ele aprenda quem ele é no mundo espiritual. E nessa carta, Paulo, ele vai falar sobre o paralelo de Abraão, pai da fé, dos dois filhos que Abraão teve, um filho da escravo e outro filho de Sara. Então, Paulo, ele começa a traçar esse paralelo, e ele começa exatamente nessa palavra: quando você atinge esse lugar chamado herança. Enquanto você não sabe o que realmente Cristo, através da sua morte, Ele nos trouxe, quais são os benefícios da morte de Cristo na cruz do Calvário, nós não somos diferentes daqueles que nada sabem, daqueles que nada entendem, porque mesmo sendo herdeiros de tudo que Cristo tem para nós, nós continuamos a não tomar posse, não tomamos posse da bênção. Então Abraão, no versículo de número 22, ele começa dizendo: porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Abraão teve duas sementes, uma semente livre e uma semente escrava.
Começa então a traçar um paralelo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele começa a traçar um paralelo e mostrando a bênção que um filho teve e a bênção que outro filho não conseguiu herdar. Porque um era filho da carne e outro era filho espiritual. No versículo de número 23 ele diz assim: todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa, nasceu por uma promessa, nasceu por espiritual. Então Paulo, ele traz como se fosse uma alegoria. Versículo 24 diz: o que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima e é livre, o qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais dos que as que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Nós sabemos que o filho de Agar, ele nasceu de uma forma natural. Não houve esforço para o nascimento. Mas nós que somos filhos da promessa, há um esforço, há uma luta, há uma guerra. O mundo guerreia contra nós. Ainda hoje pela manhã eu trouxe uma palavra dizendo, demos o título dessa mensagem, o grito da alma. Que nós devemos nesses dias caminhar com os pés no chão, mas com a mente no alto. Não sendo guiado pelas coisas naturais, mas sendo direcionado pelas coisas espirituais. Se nós formos viver nesses dias de opressão que estamos vivendo com a mente no natural, nós seremos derrotados. Nós temos que andar com os pés no chão, porque estamos no mundo, mas com uma mente espiritual, entendendo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, quando Paulo, ele traça esse paralelo, ele vai traçando sobre dois filhos de Abraão. Um filho da escrava, que ela só dá filhos para a escravidão. Se ela é escrava, ela dá filhos para a escravidão. E nós sabemos que mulheres na Bíblia representam a igreja. A igreja que não sabe quem ela é no mundo espiritual, ela só gera filhos para a escravidão. A igreja que tem um entendimento espiritual, ela vai gerar filhos espirituais. Deus permitiu a fraqueza na vida de Abraão para que tivéssemos aplicação hoje, para que nós pudéssemos entender o mundo espiritual. Através da vida dessas duas crianças, Paulo, ele traça esse paralelo entre os gentios e os hebreus, entre o povo de Deus e os estrangeiros, entre nós que somos o filho da fé, como Isaque, como aqueles que nasceram da carne e continuam na carne, e não têm entendimento espiritual. No versículo de número 28, ele diz assim: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa. Mas como então, aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Assim é também agora. Então nós temos que entender que somos espirituais, somos filhos da promessa. Isso não quer dizer que tudo será fácil para nós, que tudo será livre. Não, nós somos filhos de Deus. Não, nós temos perseguição, sofremos impedimentos e tantas coisas que nós teremos que romper
E romper como? Romper com a fé. Algumas pessoas dizem, mas parece que quando nós vamos servir a Deus, as coisas ficam mais difíceis. É que antes você não entendia o mundo espiritual. O inimigo, ele não precisava fazer luta contra você, porque você já era dele. Mas no momento que você se rende a Deus, você declara uma guerra espiritual. Então Paulo diz que, como era o filho da carne, ele zombava do filho espiritual. E ele diz, assim é até o dia de hoje. Abra a tua Bíblia em Gênesis, versículo 21. Versículo 8 em diante diz assim: e cresceu um menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. Veja que aqueles que não são filhos espirituais, quando ele vê você tendo fé em Deus, buscando Deus, qual é a atitude que eles tomam? Eles são zombadores. Eles zombam da tua fé, zombam da tua esperança. Essa é a guerra que nós estamos vivenciando. É a guerra que nós temos que enfrentar. Sempre o filho da carne, por ele não ter um entendimento espiritual, a tua fé para ele é tolice. Por quê? Confiar em Deus. Por que buscar em Deus? Para ele, a nossa fé, ela representa apenas tolice. Então viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. No capítulo 22, versículo 1 e 3, diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus pede agora, único filho. Veja que Deus não se refere ao filho da escrava como filha de Abraão. Deus diz, o teu único filho, Isaque. Você toma Isaque e vai agora ao Monte Moriá, ali eu vou te indicar o local, e você vai ofertar ele a mim, você vai oferecer ele a mim, você vai entregar o teu filho. E nós percebemos que Abraão é o pai da fé, mas é o pai da fé por quê? Pela obediência. Ele não questionava Deus, tudo aquilo que Deus pedia, ele prontamente ele ia fazer, porque ele sabia que estava na dependência de Deus, ele buscava Deus. E Isaque e Abraão, eles vão na obediência. Muitas vezes nós pensamos que Isaque, nesses dias, era uma criança de 4, 5 anos, diz os historiadores que ele já tinha entre 27 a 33 anos, quando o pai dele diz assim, vamos junto comigo, vamos ali, porque Deus está me pedindo um sacrifício. E ele não fala que o sacrifício era o filho, porque ele mesmo sabia que Deus não exigia sacrifícios humanos. Deus pede para que ele vá, suba ao monte, e ele vai ali em uma obediência. Abraão com 126 anos, e ele sobe o monte. Quando você obedece aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está determinando, você vai fazer com Deus uma aliança mais alta, algo superior. Porque Deus muitas vezes faz prova conosco. Deus nos faz prova para nos aprovar, nunca para nos reprovar. Deus nos pede às vezes algo, não é para nos envergonhar, mas é para nos enaltecer, para nos engrandecer. Fazer uma aliança com Deus é algo que nós sempre sairemos na vantagem. Sempre teremos mais vantagem
em fazer uma aliança com Deus. Sempre que você faz uma aliança com alguém mais forte, você é beneficiado. Eu lembro de um conto de um missionário que ele foi para a África. Ele tinha sonho em evangelizar ali um território da África, mas chegando lá, os nativos, tudo que ele plantava, eles roubavam, levavam embora, e ele tentava de todas as formas manter ali a sua missão, mas todas as noites o pessoal da tribo roubava ele. E chegou um ponto que ele ficou apenas com uma pequena ovelha, a qual ele tirava leite para sustento da sua família, e ele já pronto para voltar para a sua terra, decepcionado, porque não tinha conseguido o seu intento de evangelizar. Mas ele procura ali um chefe da tribo e diz assim: olha, eu gostaria de ficar aqui, ajudar o povo dessa terra, mas todas as noites eu sou roubado, todas as noites, tudo que eu planto de dia, me roubam de noite. E aquela pessoa disse: olha, procura o grande chefe aqui, e ele vai te dar proteção. Ele não vai permitir que ninguém mais toque em você. E ele, ouvindo aquele conselho, ele foi procurar aquele grande homem daquela região, e chegando lá e disse: olha, eu precisaria de proteção, eu tenho uma missão, eu preciso evangelizar aqui, eu quero trazer o bem para essa terra. E aquele homem muito rico, muito poderoso, disse: o que você tem? Ele disse: olha, agora só me restou uma pequena ovelha, uma cabritinha ali. Ele diz: então traga ela, e vamos fazer uma aliança. Ninguém mais vai te perturbar. Ele levou o seu animal, que era o sustento da sua família, a qual ele dava o leite para a sua casa, e coloca no rebanho daquele grande senhor. E ele volta para a sua casa, e no dia seguinte ele diz: agora piorou. Eu tinha pelo menos uma ovelha que eu tirava leite, uma cabritinha que eu tirava leite, e agora nem leite eu tenho mais. E ficou naquela tristeza, porque agora ele estava desamparado de tudo. Pararam de roubar, mas ele também já não tinha mais nada para ser roubado. E ele volta novamente àquele senhor e diz: olha, o senhor agora está me dando proteção, mas a única cabritinha, a ovelha que eu tinha, eu coloquei no teu rebanho, e agora nem leite eu tenho mais em casa. Aquele grande senhor disse: mas nós não fizemos uma aliança? Tudo que é meu é seu, e tudo que é seu é meu. Você não tem leite porque não quer, porque todas essas ovelhas que estão aqui é sua também. Então basta você vir aqui e tomar posse, e vir e levar leite para a sua casa. Assim é a aliança com Deus. Muitas vezes nós pensamos que fazer uma aliança com Deus, nós vamos perder. Ao primeiro passo que é Abraão, quando Deus fala: dá-me o seu filho. Qualquer um poderia dizer: mas Deus é injusto. O único filho que Abraão tinha, o outro foi com a sua mãe embora, e aquele filho agora Deus pede. Deus, Ele queria dar a Abraão, e conforme a promessa, muitos filhos. Você será pai de muitas nações. Quando nós entregamos algo a Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, e para ouvirmos a voz de Deus, é necessário amadurecermos, entendemos a voz de Deus. Ainda hoje pela manhã, eu falava que muitas pessoas estão gritando hoje que Deus não fala com elas. Mas a grande verdade é que pararam de buscar a Deus, pararam de orar, pararam de ler a palavra, e hoje reclamam que elas não ouvem mais a voz de Deus. Deus parou de falar? Não, Deus continua falando. Apenas o nosso inimigo está fazendo tanto barulho em volta, que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Então é necessário parar, sair desse falatório todo, e ter um momento com Deus, ter um momento de oração, ter um momento de ler a palavra de Deus, ter um momento de ir para um lugar em solidão, e para
frente de um lago, e a palavra diz que Deus fala de todas as formas, em todas as línguas. Deus fala pela natureza, Deus fala de todas as maneiras. Uma coisa que Deus não vai deixar de fazer é de falar. O inimigo, ele tenta diminuir a voz de Deus aos nossos ouvidos. Então, quando eu digo, eu não estou ouvindo a voz de Deus, não é que Deus não está falando, é que eu não estou me posicionando para ouvir a voz de Deus. Eu estou no meio de muito barulho, eu estou no meio de muitos falatórios, e eu não me retiro um minuto, e não me dedico 5 minutos de oração, ou 5 minutos para ler a palavra de Deus. Então eu fico perturbado. Por que muitas pessoas estão perturbadas? Exatamente por isso. Quando Deus nos chama a uma aliança, quando Deus fala conosco, e porque Abraão, ele começa a crescer, a vencer, pela obediência. Ele obedece aquilo que Deus tinha determinado para ele, aquilo que Deus tinha falado para ele. Quando você obedece a Deus, você vai chegar a uma posição superior. Versículo 16 do capítulo 22 diz assim: e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Deus diz, olha, por mim mesmo eu vou jurar, porque não há ninguém maior do que eu, que possa cumprir aquilo que eu vou te dizer. E por que Deus faz isso? Porque Ele não negou aquilo que Deus pediu a Ele. Ele não negou o seu único filho. Deus prepara ali o cordeiro, no momento que Ele vai imolar o seu filho. Deus não quer o seu filho. Deus não quer os seus bens. Algumas pessoas pensam que, eu vou fazer uma aliança com Deus, Deus vai levar todos os meus bens. Não. Quando você faz uma aliança com Deus, Deus tem muito mais para te entregar. Muito mais para te abençoar. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação. Quando Deus responde, é porque houve uma ação, houve uma entrega, houve uma busca, houve algo que Deus espera que nós venhamos fazer, buscar a sua presença, buscar a sua palavra, buscar entendimento, buscar aquilo que Deus tem preparado a cada um de nós, aquilo que Deus tem para nos entregar. No versículo 14 diz assim, e chamou Abraão o nome daquele lugar. Como que Abraão deu o nome naquele lugar? Deus proverá. O que Abraão entendeu com isso que Deus lhe pediu? Deus proverá. Quando nós temos uma aliança com Deus, Deus proverá. O que Deus pode prover? Deus provê todas as coisas. O que está lhe faltando, Deus pode prover. Aquilo que você está buscando, Deus. Então Abraão, ele dá um nome àquele lugar. O Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. No monte que o Senhor deu ordem para que ele fosse, Deus vai prover. Deus, Ele quer prover tudo aquilo que você precisa. Você precisa da paz. Deus é o príncipe da paz. Nosso Senhor Jesus Cristo é o príncipe da paz. Não importa qual é a tua necessidade, mas se você não sabe quem você é no mundo espiritual, você não tem diferença nenhuma do escravo. E é aí que nós temos que nos posicionar, nos amadurecer espiritualmente, conhecer realmente a Deus, buscar realmente esse Deus, buscar esse Deus não numa religiosidade, mas buscar como filhos, entrar na presença de Deus, não como alguém qualquer, mas como filhos, que somos, comprados, lavados, remidos, pelo sangue do Calvário, através do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele nos fez filhos de Deus. Quando cremos no sacrifício de Jesus, Ele nos torna filhos de Deus. Somos filhos, podemos adentrar a presença do Pai. Eu sempre uso essa expressão, quando um presidente, para falarmos com o presidente, precisa marcar audiência, esperar mesas, mas o filho do presidente não precisa. Se nós somos filhos do rei, nós não precisamos marcar audiência, nós precisamos adentrar e falar, tratar Deus como Pai, tratar Deus como nosso Senhor. Isaac, ele aprende com o pai. Sabe, tudo que Isaac aprendeu, Isaac, ele simboliza Cristo. E ele aprendeu tudo com o pai, Abraão. Mas o símbolo de Isaac é Cristo. Ele se apresenta a nós como Cristo. E tudo que ele vai buscar é a obediência. Ainda que é levado para um lugar de seca, onde não tem provisão, mas ele crê que Deus vai prover todos os meios. Capítulo 26 de Gênesis diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habite na terra que eu disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo. Te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. O que é necessário? A obediência. Quando ouvimos a voz de Deus, quando Deus fala conosco, nós temos que obedecer. Mas muitas vezes nós questionamos. Deus vem e diz: Isaque, peregrina nessa terra. Qual seria a atitude de qualquer um de nós? Como? Está em seca, está em dificuldades. Quantas vezes nós estamos passando por uma situação e Deus diz: permanece firme, eu vou te dar vitória. Aí nós olhamos para quem? Para o nosso problema e não para Deus. Olhamos que o nosso problema é grande e esquecemos que grande é o nosso Deus. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas, que Deus não nos ordenou para tomar. Então havia fome na terra. Qualquer homem em plena consciência sairia daquele lugar. Mas Deus diz a ele: não desça ao Egito, não saia dessa terra, peregrina nessa terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o meu juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. O homem poderia pensar assim: mas essa terra é seca, para que eu quero essa terra? Quantas vezes pensamos assim? Para que eu vou ficar nessa terra? Por que eu vou persistir nisso? Por que eu vou crer dessa forma? O que eu estou vendo é que a terra é seca. Para que eu vou querer herança dessa terra? Mas Deus, Ele tem sempre os tesouros escondidos. E Ele revela quem? Aos seus filhos. Aqueles que são obedientes, aqueles que creem, aqueles que esperam, aqueles que confiam, aqueles que creem na promessa de Deus. Quantas pessoas estão próximos de uma grande bênção, mas por desistência, por se afastar, perdem a bênção. Havia um homem que ele tinha sonhos, encontrar tesouros. E ele tinha um terreno que ele morava,
e vivia uma vida muito simples, mas ele sonhava em sair para procurar pedras preciosas. E ele entrega aquele seu terreno que ele tinha por pouco dinheiro. Diz, vai pagar a minha viagem, eu vou para algum lugar e vou procurar ali um tesouro. E depois de muitos anos ele volta, sem tesouro nenhum, pobre mesmo. E a surpresa que ele tem, aquele homem que comprou a sua terra, encontrou riquezas naquela terra. A perseverança, persistir, saber que Deus é quem nos revela as bênçãos. A bênção está na aliança com Deus. Quando temos uma aliança com Deus, a palavra do Senhor diz que Ele abençoa 1000 gerações. 1000 gerações. Davi, ele nos fala que fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Deus cuida. Então não importa o que esteja acontecendo à terra. Creia. Se Deus falou, permaneça, continue, não tire a mão do arado, continue firme, continue crendo. No versículo de número 4 ele diz assim: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Por que você vai ter isso? Porque teu pai obedeceu. Se você quer abençoar a sua geração, você tem que ser obediente. Você tem que crer em Deus. Você tem que confiar em Deus. Isaac, naquela mesma terra, naquele mesmo lugar, que estava seco, que ele estava pensando de ir embora, mas Deus disse, permanece, fica aí, fica porque eu vou te abençoar. No versículo 12 diz, e semeou Isaac naquela mesma terra. A Bíblia diz, a mesma terra. Ele não foi para outra terra, uma terra que estava seca, uma terra que não tinha chuva, não tinha água, mas quando ele lança a sua semente, na mesma terra, vem a palavra e diz, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoou. O Senhor o abençoou. Você está muito próximo da bênção de Deus. Não desista, não pare. Não pare de lançar sementes. A palavra do Senhor diz que quando você observa o vento, você não semeia. Muitas vezes nós começamos a observar o vento. As coisas estão difíceis, não estão fáceis, os tempos são difíceis demais. Não pare de lançar a boa semente. Porque tudo aquilo que você semeia, você vai colher. Isaac, na mesma terra, no mesmo lugar, nas mesmas condições que havia ali de seca, Deus muda aquela situação. Tenha fé. O que nós estamos vivenciando hoje vai passar. Deus vai prosperar a tua semente. Você crê nessa palavra? Continue trabalhando, continue crendo, continue levantando pela manhã com ânimo, continue buscando a palavra de Deus, continue orando, conversando com Deus. Há momentos que parece que Deus não responde. Não quer dizer que Ele não está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Há momentos que parece que não há respostas, mas Deus está te ouvindo. E no momento oportuno, Ele dará a resposta. Confia em Deus. Busca em Deus. Nessa mesma terra, Isaac
cada semente que ele lançava, ela germinava 100 vezes mais. E ele começa então a cavar poços nesse lugar. Abrir os poços que estavam tapados. Muitas vezes nós pensamos que não teremos problemas na nossa vida. Sim, sempre vai ser uma luta, sempre vamos ter que vencer os invejosos, aqueles que se levantam contra, aqueles que não querem que você vença, mas você tem uma aliança, é como aquele missionário, ninguém mais prejudicou aquele homem, porque ele tinha uma aliança com o homem maioral daquela terra. Hoje você tem uma aliança com Deus. Podem tentar contra a tua vida, mas ninguém vai tocar em você. Creia nessa palavra. E apareceu-lhe, versículo 24, apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. O que fez Isaque? Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. As bênçãos de Deus estão sobre a tua vida. Eu não sei o que você precisa desta noite, mas eu sei que você está no monte, Deus proverá. Deus vai prover tudo aquilo que você precisa. Lembra-se que você não é mais escravo. Lembra-se que você foi comprado e remido pelo sangue do Calvário. Jesus Cristo, através do seu sacrifício, Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos, filhas de Deus. Toma posse desta palavra. Se você não sabe quem você é, você continua sendo como escravo. Apesar de possuir tudo, apesar de ter direito a tudo, mas você não toma posse, porque você não sabe quem é. Enquanto filho não sabe quem ele é, ele não tem diferença alguma do escravo. Ainda que seja senhor de tudo, ainda que tenha direito de tudo, mas se não amadureceu, não sabe quem é no mundo espiritual, se porta como um escravo. Nesta noite o Senhor quer que você adentre o lugar santíssimo e tome posse das bênçãos de Deus. Não importa o lugar que você está, não importa qual seja a situação que você esteja vivenciando hoje, o Senhor te diz: nesse mesmo lugar, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Entre no lugar santíssimo. Entre diante de Deus. Entre diante do Pai. Se posicione, não como filho da escrava, mas se posicione como filhos legítimos que somos. Tudo aquilo que você precisa. Todas as bênçãos já foram liberadas em Cristo Jesus. Tudo o que você precisa está em Cristo Jesus. Fale com Deus nesse momento. É a sua oração. Adentre ao lugar santíssimo. Você não precisa marcar hora. Você é filho, você é filha. O filho do presidente entra no escritório dele a qualquer hora que chega. Os filhos de Deus podem adentrar ao trono da graça, pedir misericórdia, pedir prosperidade, pedir cura, pedir livramento. E qual é a palavra do Senhor? Darei ordem aos anjos ao teu respeito.
Deus está ouvindo a tua oração. Aquilo que você pensa que é impossível, é possível para Deus. Aquilo que falaram que não pode, Deus diz sim, pode. Era impossível Isaac permanecer naquela terra, mas Deus disse: eu vou te abençoar, e é nessa terra, onde dizem que não tem água, que não tem chuva, é aí que eu vou te abençoar, é aí que eu vou multiplicar a tua semente, é aí que eu vou trazer a alegria, é aí que eu vou trazer a paz, é aí que eu vou trazer a cura, a libertação. Adentre o lugar santíssimo. O Senhor espera que nós venhamos pedir a Ele. Todo pai espera que o filho venha lhe pedir. E o pai se alegra em dar. O pai se alegra em entregar. Peça para Deus. Fale com Deus nesse momento. Aquilo que você precisa. Abraão, ao passar por aquela prova, ele declara: este monte é um monte do Deus proverá. Comece a declarar: Deus vai prover. Deus vai trazer. Deus traz a existência daquilo que não existe. Se você pedir algo que ainda não exista, Deus criará para você. Toma posse desta palavra. Tudo que você pedir, crendo, recebereis. Toma posse desta palavra. Faça uma aliança com Deus. Peça para que o Espírito Santo de Deus te abrace nesse momento. Estamos vivendo dias que não podemos abraçar, mas o Espírito Santo de Deus, Ele te abraça nesse momento. Sinta o abraço do Espírito Santo de Deus, falando que você é precioso. Ouça Ele dizer que te ama, que por você foi pago um alto preço, Ele não abre mão de você. Se você não sabe quem você é ainda, apesar de ter todo o direito, você ainda está vivendo como o escravo. Mas receba as bênçãos de Deus sobre a tua vida nessa noite. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que você tivesse vida, e vida em abundância. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Comece a tomar posse da palavra. Começa a crer na palavra. O Senhor nesta noite, Ele traz as bênçãos sobre os seus filhos, sobre as suas filhas. Receba nesta noite. Receba. Creia na palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, fazendo a diferença nesta noite, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo a saúde, trazendo a prosperidade, trazendo alegria, trazendo a paz. Onde você estiver nesse momento, receba esta bênção, o sopro do Espírito de Deus. Você está no monte, Deus proverá. Receba, tome posse desta palavra, declare no mundo espiritual: eu recebo, eu tomo posse, eu estou no monte, Deus proverá. Tudo aquilo que eu estou buscando, tudo aquilo que eu estou precisando, Deus está provendo. Eu saio daqui esta noite, debaixo desta bênção, em nome de Jesus. O Senhor faz uma aliança contigo.
tudo que é dele é seu. Tudo que é seu, entregue a ele. Apresente a sua casa, seus filhos, seu casamento, seus negócios. Não tenha medo de fazer uma aliança com Deus. Ele tem muito mais para te dar. Ele tem muito mais para te entregar. Receba as bênçãos de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nessa palavra? Diga: eu recebo, eu creio, eu tomo posse.